Oi, gente, essa é a primeira série de vídeos que eu tô fazendo pra newsletter. É vídeos em que eu vou comentar tudo que eu li e depois tudo que eu vi durante o último mês, nesse caso, setembro. Esses vídeos vão ser liberados pra quem não é assinante depois de um mês, mas nesse momento ele é só pra quem é assinantes pagos pra vocês, quem me patrocina. Eu tenho uma câmera, mas eu não tenho um microfone. Então, eventualmente, nós vamos melhorar a qualidade técnica desses vídeos, mas não agora. Agora eles vão ser filmados no celular, porque é isso que a gente tem. Também vai ter gato miando, tá? E passando no meio. E eu moro na Consolação. E é isso, né? A vida no centro de São Paulo é essa. A criadora de conteúdo do centro de São Paulo, ela passa por coisas. Então é assim que a gente vai viver, é isso, tá tudo certo. Em setembro, eu li 6 livros, o que não é comum. Eu normalmente leio entre 4 e 5. Não sei. Vai ver, eu tava doida. Acontece às vezes. O primeiro livro que eu li em setembro foi Uma Aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Eu já tinha lido esse livro quando eu tinha 18 ou 19 anos, não me lembro. Agora eu tenho 36. É todo um outro processo. Mas basicamente, ele é a história da Lori, que é uma mulher de 20 e poucos anos, que trabalha como professora infantil, e ela tá tendo um caso com o Ulisses, grande nome, um professor de filosofia muito mais velho que ela. E ele meio que impõe a ela que eles só podem transar, eles só podem ter um caso sexual quando a Lori aprender a estar no mundo. E Uma Aprendizagem é isso. É a ideia dessa mulher aprendendo a estar no mundo, aprendendo a se abrir pra experiência, pra vida, pro corpo dela, pra tudo isso. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso quando você tem 19 anos, segue muito maravilhoso agora que eu tenho 35. Eu li acho que em 2 dias. Eu acho que é um dos melhores da Clarice. Eu acho que ele ao mesmo tempo pega a coisa do fluxo de consciência, do que é muito experimental, muito único, muito idiosincrático na escrita da Clarice, mas ele é mais acessível do que um livro como Água Viva. Meu segundo livro de setembro é O Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. E eu vou confessar que eu não faço ideia porque esse livro tava no meu Kindle. Uma adaptação feita pelo Luchino Visconti de... não lembro o ano. Muito bonita. Eu gosto muito dessa adaptação. Mas não é no livro que eu tinha pensado em ler. De vez em quando, eu gosto de abrir o acervo do meu Kindle, ou então dar um rolê nas minhas estantes e pegar algo que não tá diretamente no meu radar. E eu achei esse livro. A única explicação é que um dia ele tava R$5 pro Kindle. Leopardo é a história dos Salinas, a última família nobre de príncipes da Sicília. O livro começa em 1860, então às vésperas da unificação italiana, e o protagonista é o Dom Fabrício Salina, um príncipe da Sicília. E a gente vai acompanhar essa família, principalmente esse homem, ao longo de alguns anos. Quando a Itália se unifica, começa a nobreza que antes tinha poder, como tudo isso vai mudar e a Itália vai efetivamente entrar na era moderna, ser uma democracia, ser um país, tudo isso. E o Dom Fabrício é um personagem muito interessante, porque ele ao mesmo tempo é um príncipe, um homem orgulhoso e tudo mais, mas ele é muito introspectivo, muito rapidamente se conforma e fala, bom, esse é o fluxo das coisas. E não é que ele aceitar torne menos doloroso, mas ele não briga tanto com o fluxo, eu acho isso muito bonito, e isso dá um ritmo muito interessante pra história. Além disso, a escrita, ela é muito sensual nas descrições, não sensual de sexo, mas de sentidos mesmo. Então o tempo todo tá calor, o tempo todo tem pó no ar, tem o cheiro das laranjas que tá tão quente, elas estão quase podres. Você se transporta de uma maneira muito física pra Sicília. Eu fiquei maravilhada, eu li esse livro, li em menos de uma semana. Gostei demais, não tem outros romances do Lampedusa, senão eu já estava comprando para ler. O terceiro livro que eu li em setembro foi A Tempestade, do Shakespeare. Eu vou confessar que na verdade eu li no Kindle, porque eu achei no meu Kindle e li, e eu esqueci que eu tinha físico. Eu já tinha lido também A Tempestade, muitos anos atrás, na época da faculdade, mas eu tava encontrando alguns textos que mencionavam, ele tava aparecendo como referência em muitas coisas que eu ando lendo, e eu decidi reler. É uma das minhas peças favoritas do Shakespeare, eu gosto muito. Eu sei que não é todo mundo que gosta. Eu não vou dizer, tipo, polêmica, como se Shakespeare fosse um negócio. Tipo, alguém vai dizer que é ruim, não é isso. Mas tem gente que não gosta dessa peça em particular. Entendo por quê, mas eu gosto muito. Passa numa ilha perdida no meio do Mediterrâneo, eu acho que é o Mediterrâneo. Onde vive Próspero, que é o duque deposto de Milão. Ele foi deposto pelo irmão, teve o trono usurpado, e aí ele ele se exila nessa ilha com a filha dele, a Miranda. E eles vivem lá sozinhos, com criaturas mágicas, alguns espíritos da ilha. O principal deles é o Ariel,
Ariel é um espírito de ar não binário, na verdade. O livro fala, nos paratextos eu não li, mas eu dei uma olhada, e eu já li isso em outros momentos, que a questão da identidade de gênero de Ariel, é toda uma questão. E também com o Caliban, que é o filho das Corax, que é uma bruxa que costumava viver antes naquela ilha. E que é, assim, o Caliban do Caliban e a Bruxa, da Silvia Frederici. Ele é, então, filho dessa bruxa com o demônio, o diabo. E ele é uma criatura deformada, maldosa, enfim. E aí, num plano de vingança, o Próspero cria uma tempestade com a ajuda de Ariel pra afundar um navio onde está o irmão dele e o rei de Nápoles, filho e toda uma tripulação. E aí, essa tripulação toda naufragada vai parar na ilha e ele, enfim, tem vários planos de vingança, eles acontecem. Por isso que eu entendo que o negócio dessa peça, eu acho que ela é muito... ela tem muito acontecimento, muitas coisas acontecem. É difícil de entender, às vezes, qual é o plano, o que tá acontecendo, onde as pessoas estão, ou qual é o espírito mágico, ou, né, o que está rolando. É muito simbólica. Eu gosto muito dessa ideia dessa ilha mágica, eu gosto muito do Próspero como um personagem. Acho um texto muito misterioso, muito hermético, de uma certa maneira. Acho que é por isso que ele se presta tanto a aparecer em outras análises, a ser símbolo de outras coisas. Gosto muito, fiquei muito feliz de ter relido e de ter reavivado essas ideias. O quarto livro que eu li é esse aqui chamado Children's Bible, da Lydia Millet. Muito difícil de descrever o que está acontecendo aqui. Ele começa com vários adolescentes e vários pais passando o verão numa casa imensa à beira de um lago. Mas aí você vai entendendo que, apesar desse cenário, ele não é um livro realista, ele é um misto de recontagem da Bíblia com apocalipse climático. Acontece uma grande tempestade que meio que destrói a sociedade como a conhecemos. E aí, então vem aqui a parcela pós-apocalíptica. E esses adolescentes decidem fugir dessa casa, onde eles estão com pais que não dão a mínima pra eles. As coisas que eles vão passando nesse mundo pós-apocalíptico tem algo de uma recontagem da Bíblia. Não consigo explicar mais que isso. Ela anda nesse lugar entre o simbólico, entre o pouco poético, mas tem um minimalismo no nível da frase que é bem o meu gosto pra escrita. Eu gostei. Achei lento. Eu demorei pra ler pra um livro que só tem 200 e poucas páginas. Achei esquisito. Eu gosto de um livro esquisito, não é um problema. Algumas horas eu confesso que eu achei esquisito demais. Algumas horas eu tava, não sei o que está acontecendo aqui, não sei pra onde a gente tá indo, não sei o que você quer me dizer. Mas outras eu gostei muito. O que eu mais gostei é ele falar da crise climática do ponto de vista da disputa geracional. Então, desses adolescentes que sentem que tudo que eles estão passando é por culpa dos pais deles, os pais deles largaram eles pra morrerem, o que é basicamente o que a gente tá fazendo com crianças e adolescentes hoje em dia. É basicamente o que gerações dos nossos pais fizeram conosco, que é tipo, bom, foda-se. O problema climático não é meu, o apocalipse ecológico é um problema para o futuro, e aí a gente, enfim, né? Eu achei que ele pega essa raiva que muito justificadamente gerações mais novas têm que ter das mais velhas e transforma isso numa alegoria, numa metáfora. Isso é a parte que eu mais gostei desse livro. Recomendo se você é alguém que gosta de livro esquisito. Falando em livro esquisito, a minha quinta leitura de setembro foi O A Ligação, da Catarina Folkmer. Eu recebi esse livro da Fósforo, ele foi um recebidinho. Passa em um dia, na verdade em um turno de trabalho, em que um protagonista que não é nomeado, mas que é um jovem, ele tem uns 20 e poucos anos, gay, gordo, filho de sicilianos, mas mora em Londres, vai trabalhar. Ele trabalha num call center pra resolver reclamação de uma agência de turismo. Elas são todas muito surreais, falam das angústias das pessoas no mundo moderno e das pessoas se relacionando e do tipo de solidão muito específica de quando a gente viaja. Ao mesmo tempo, esse jovem tá numa posição muito solitária, ele meio que tem um caso com um colega dele que foi promovido, ele tem as amigas dele no trabalho, como toda gay, e o livro é isso, é um turno dele em que ele atende essas pessoas, ele tem conversas com esses clientes que estão tendo problemas que no fundo são problemas de solidão, e ele tá meio que também pensando a respeito da solidão dele, e a gente também fica sabendo de coisas que aconteceram no passado, de alguns traumas que ele tem em relação à mãe, em relação ao último emprego que ele tinha. Compara ela ao Philip Roth, e eu entendo, eu acho que tem algo do Complexo de Portnoy aqui, que é uma prosa muito desembestada, assim, de um personagem muito neurótico, que só abre a boca e sai vomitando tudo.
Eu adoro, eu acho isso a coisa genial de Complexo de Portnoy, um livro que eu gosto muito, mas também tem questões, porque tem só um tanto que você pode ler sobre pinto. Mas, enfim, pra quem, por exemplo, gosta de algumas coisas do Complexo de Portnoy, mas sentiu, meu Deus, é pinto demais, esse livro é ideal, porque ele tem algo da mesma ousadia. É incrível que o Complexo de Portnoy é um livro de 69, né? Ele ainda é muito radical, mas enfim, ele tem algo da mesma radicalidade do Complexo de Portnoy, da mesma linguagem, da mesma reverência, mas ele é um livro sobre um homem gay, escrito por uma mulher, então ele não tem todo aquele falocentrismo. Eu li menos rápido do que eu achava que o tamanho dele me diria. Ele cansa, eu acho que porque ele é muito intenso, ele te cansa um pouco, e eu precisava parar, respirar, deixar sentar tal e continuar. Mas eu fiquei fascinada, eu gostei muito. Agora eu tô ainda mais interessada numa consulta, no outro livro dela. Acho que eu vou gostar ainda mais que esse. O último livro que eu li em setembro foi Chug Bem, do Douglas Stewart. Ganhou vários prêmios, ele ganhou o Booker em 2020. Ele tava elogiadíssimo, ele foi todo um fenômeno literário. Então eu fui com muita expectativa. Eu gostei médio. Eu não desgostei. Eu terminei ele. Eu dei 3 estrelas no Goodreads. Mas eu não achei ele nada demais. Eu acho que em vários momentos ele substitui o desenvolvimento de personagem e a reflexão acerca das coisas que ele tá apresentando pelo simples "eu vou te deixar triste". Chug Bem é um menino gay desde criancinha, que está crescendo em Glasgow nos anos 80, então a época das políticas da Margaret Thatcher, que empobreceram o Reino Unido violentamente, principalmente a Escócia. Isso também de quando as drogas estão chegando de uma maneira muito destrutiva em Glasgow, que é o que a gente vê, por exemplo, em Transporting. Todo esse cenário de empobrecimento e também de brutalização da vida das pessoas das classes mais baixas, né? O pai dele larga a mãe logo no início do livro e a mãe é uma alcoólatra. E é isso. Esse menino crescendo com essa mãe alcoólatra, esse pai desaparecido, em um bairro pobre de Glasgow. Muito tempo do livro, o menino é muito pequeno. As pessoas falam que você é esquisito, as pessoas te chamam de bicha. Mas ele não tem essa percepção de forma alguma, ele é muito criança. Nenhuma investigação, ou ele crescendo dentro dessa sexualidade, ou ele entendendo o que isso vai querer dizer pra vida dele, nada disso acontece. Ele é obcecado com a mãe dele, os outros irmãos falam, essa mulher não vai se salvar, ele fica, meu Deus, eu preciso fazer tudo, eu preciso salvar minha mãe. Não tem um desenvolvimento de personagem dele percebendo que isso não é possível. No final, bem no final, ele já é um adolescente mais velho, tem 16 anos, o livro fica mais interessante porque ele começa a perceber essas coisas. É 10% da leitura no Kindle. Os outros 90% é isso. É essa história de um personagem que não tem ferramentas pra ter nenhum tipo de avaliação do que ele tá vendo. É só um relato que não sai do lugar. E que não é que eu acho que ele deveria sair do lugar do tipo, a mãe deveria ter uma transformação e parar de viver. Ao contrário, eu acho que não mesmo. Mas a interioridade do que é nosso protagonista, do que é nosso ponto de vista, é muito pobre. E não acho que é porque ele é criança. Eu acho que é porque ela é escrita assim. Coisas interessantes, eu li, eu não larguei nem nada. Mas é meio qualquer coisa. São 6 livros que eu li em setembro. Não acho que eu vou ler 6 livros de novo em outubro. Mas vou tentar. Estou leitora. Estou vários livros à frente da minha meta do Goodreads. A primeira leitura de outubro, obviamente, é o Intermezzo da Sally Rooney, que também, obviamente, vai ser a resenha de outubro. Mas eu vejo vocês lá, então.